Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Tem como tema Jesus, a água da vida. Em João 7, vemos que o Senhor Jesus Cristo participa das celebrações da festa dos tabernáculos. Essa era uma festa que estava na memória do povo de Israel e os lembrava dos dias em que eles moravam em tendas no deserto e como o Senhor Deus cuidou deles durante todo esse processo. No último dia da festa, e o mais importante, era o último dia justamente, Jesus se dirige às multidões que o cercavam e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a revelação perfeita de quem é Deus, de quem Deus é. Se você deseja ter relacionamento sincero e profundo com Deus, vai precisar fazer isso por intermédio de Jesus. Porque não existe outro caminho, não existe uma alternativa. Por isso ele disse: se você tiver sede, venha a mim, não vá a outro. Venha a mim, foi isso que Jesus disse. Mas não apenas isso, venha e beba. Nós não devemos apenas ir até Jesus, nós devemos ir até Jesus e nos alimentar dele, nos saciar nele, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do relacionamento diário com ele. Quem crer, em seguida, com essa frase, quem crer, em seguida o Senhor Jesus continua a sua promessa dizendo que quem crer, isso é, quem acreditar em sua mensagem, no seu interior fluirão rios de água viva, João 7,38. Ou seja, do seu interior vai fluir vida que vem direto do trono de Deus. Quando cremos em Jesus e desenvolvemos relacionamento com Ele, a nossa vida e as nossas escolhas serão afetadas pela pessoa de Deus, pela presença de Deus. Mas isso é para quem crê, porque sim, é possível estarmos em Jesus e não crer nele. É possível estar em Jesus, aproximando-se dele, de Jesus, mas não acreditar em suas promessas. E é nesse ponto que perdemos tudo. Por isso, promessa é para quem crer. Uma referência ao Espírito Santo. Nesse ponto do texto sagrado, o apóstolo João faz uma nota de esclarecimento sobre a declaração do Mestre. João 7,39. Ele diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde eles receberam e nós receberíamos como igreja também. A importância do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus é determinante, é fundamental. Precisamos ser guiados por Ele, o que só acontece por meio da conversão. Se você se converteu, você já entendeu e já está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos comunica a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem irá nos impulsionar a leitura da palavra. Impulsiona a oração. Irá nos impulsionar a obedecer e fazer a vontade de Deus. Orando, fazendo a leitura da palavra. É assim que que o Espírito Santo requer de nós e nos orienta a fazer. Por isso é muito importante que nós não o entristeçamos e que desenvolvamos um coração sensível à sua direção, ou seja, ouvindo sempre a sua voz.
O Espírito Santo quer morar comigo e com você, fazendo do nosso corpo seu tabernáculo, o seu templo. Precisamos cuidar bem dele, ouvindo a sua voz, guardando sua palavra e obedecendo aos seus mandamentos. Nós somos templo dele, templo do Espírito Santo. Fazendo isso, nós não teremos mais sede nem fome de Deus, seremos plenos em Cristo. Glórias a Deus. Então, aqui nós temos o capítulo 7, onde nós estamos vendo Jesus pedindo para vir a Ele, quem tivesse sede, e você e eu que temos sede, estamos com Ele. Por isso estamos aqui, num discipulado de capítulos da Bíblia, de 7 em 7 dias. E nas nossas casas também temos a leitura da Bíblia no momento do nosso entrar no quarto para orar em secreto, como diz Mateus 6,6. Nós também lemos a Bíblia nesse momento, da intimidade com Deus, logo cedo, não é? Ao meio-dia, em vez de estar assistindo o jornal, a gente lê outro capítulo, ou individualmente, ou junto com a família. E à noite, reunida a família, vem o terceiro capítulo do dia, onde nós fazemos o culto doméstico, que nos inspiramos pela leitura de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Porque ali Deus está mostrando que devemos inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos. Portanto, papai e mamãe, toda noite, o terceiro capítulo deve ser lido junto toda a família, e ali, se tem criança, inculcar. O inculcar na cabeça da criança não é porque você ficou lendo 10 vezes para a criança ouvir. É pela prática da palavra. Por isso a importância da mamãe em casa. Porque só a figurinha mais importante para a criança é aquela pessoa que fala de Jesus para ela. Porque se a pessoa que fala representa a lição dada, o estudo dado na prática, na obediência, a criança vê. Às vezes você fica preocupado porque não tem uma figurinha para fazer o estudo da criança. Se você ensinar a palavra à criança e você praticar, não tem melhor figurinha, não tem melhor visual para ela. Gostamos de estar sempre apresentando algo para a criança visualizar, porque é importante, né? Para o estudo da criança é muito importante a visualização. Mas se você, mamãe, tiver o tempo para a sua criança, suas crianças, se o ensino que for feito no culto doméstico, no terceiro capítulo da Bíblia lido na sua casa, que é à noite, no culto doméstico, essa leitura ficará viva no coração da sua criança se você praticar, se nós praticarmos. Então, se no assunto daquele capítulo falava sobre mentira, a criança vai querer ver o que é isso, mentira na sua vida. Ele vai ver, ele já vai entender o conceito de mentira, eu acredito, né? Quando você vai ler a Bíblia, você explica para a criança o que é mentira, não é? Se estiver falando de mentira no capítulo, e aí a criança vai lhe observar, você é a figurinha, mamãe. Se você tiver um tempo na sua casa, se você se dedica à sua família, se você é aquela mulher que renunciou tudo para criar os filhos que são herança do Senhor, então você vai ser a figurinha. Quando ele vê a leitura, ele vai ficar prestando atenção em você, as crianças. Aí na hora que aquela vizinha que você não queria falar com ela, e você não quer dizer para ela que não quer falar, em vez de falar a verdade, olha, eu não quero falar com você agora porque eu estou muito ocupada. Então, quando você, em vez disso, você diz à sua criança, diga-lhe para ela que mamãe não está. Você já acabou com o seu estudo que você fez à noite, aquele estudo da palavra que você fez toda empolgada, já acabou a imagem, acabou, escureceu tudo, a criança não está vendo mais nada, porque você falou que não era para mentir, o capítulo falava do assunto, e você logo no outro dia, quando a vizinha chegou, que você mandou recadinho para o seu filho, vá lá na porta, diga que mamãe está dormindo, diga que mamãe saiu, pronto, acabou. Essa é a principal figurinha, é o principal visual, é a principal estratégia para se ensinar a criança
É ela vendo no dia a dia você dentro do lar e fazendo tudo de acordo com a palavra que você leu. Se você leu no seu capítulo que você leu à noite para fazer o culto doméstico, estava escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se foi esse o capítulo, se tinha esse assunto, a criança vai ver, que vai querer ver esse negócio. Como é esse negócio? É você durante o dia, né? Você faz o culto doméstico à noite, as crianças vão dormir felizes com a leitura da Bíblia feita pela mamãe e o papai. E no outro dia ele quer ver, elas querem entender o que elas leram, o que elas ouviram. Primeira coisa é que você não vai murmurar de manhã cedo, quando o papai ainda não foi comprar o pão, certo? Ou não foi buscar o leite, não é, na padaria, o pão também. Aí, quando você ficar murmurando, falando que você não foi buscar ainda o pão, não está vendo que eu não posso ficar até hora dessa com fome, vai buscar o pão para mim, para as crianças, você já desmentiu o que você leu. É a isso que a criança não pode ver. Uma figurinha sem a prática da palavra do papai e da mamãe não vai adiantar nada. Se você não tiver material para fazer a apresentação da história, mas se você viver a palavra, a criança vai ver muito mais do que a figurinha que você coloca na frente dela. Então não se preocupe se você não tem figurinha. A figura principal que a criança quer ver representando a lição que você estudou, o capítulo, é no que você falou praticando. Então faça o culto doméstico, tenha uma família transformada, tenha o privilégio de tomar conta direitinho dessas heranças do Senhor que o Senhor colocou nas suas mãos. E não se esqueça que desse jeito, você, quando estiver com seus filhos na adolescência, o trabalho vai ser menor. Você só vai fazer os retoques. Porque se você ensinou a criança o caminho que deve andar desde os 0 até os 12 anos, você não terá problemas com eles na adolescência. Tenha certeza disso. Eles não serão adolescentes doentes, eles terão hormônios também, só que eles vão saber como agir, porque eles foram treinados na palavra e sabem muito bem como cuidar do seu corpo, como viver na pureza e na santidade. Terão uma adolescência maravilhosa, por causa da palavra ensinada todas as noites ou todas as manhãs, a hora que você escolher para fazer o 3º capítulo, dos 3 capítulos que devem ser lidos durante o dia dentro dos nossos lares. Para completar, nosso discipulado tem toda semana para o adolescente, para o jovem, para o ancião, para o adulto. Se na sua casa tiver todas essas etapas da vida, tiver adolescente, tiver jovem, todos eles vão passar por esse discipulado que você passou. Naquela semana, seja qual for o dia do discipulador, do seu filho, da sua neta, vai ser o assunto mesmo. Só as crianças que são assunto diferente. Porém, se a família toda estiver envolvida com o discipulado geral do MAIF FJ, todos envolvidos no discipulado, até a criança vai aprender, porque dentro de casa não se fala de outro assunto, é uma linguagem só em todo o nosso ministério, em todos os lares do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Então, vamos em frente, vamos cuidar de fazer tudo como Deus tem determinado, e nós teremos a bênção de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes de células e seus componentes das células, desse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.